Desde a minha infância, uma infância muito conturbada, meus pais eles eram usuários de crack. Como nasceu o projeto Resgatando Vidas para Jesus? Leonardo, esse projeto ele nasceu por um acaso pela parte mais de Deus, porque eu tive, desde a minha infância, uma infância muito conturbada, meus pais eles eram usuários de crack. Usaram droga por muito tempo e teve um período da vida deles que se envolveram com crack, né? E nesse envolvimento com crack, eu ainda criança, cresci vendo todas essas situações de crack, de boca de fumo, de droga, ter que passar necessidade, pedir esmolas, passar por um grande vendaval. Sou mais velho, né, entre 4 irmãos, as 3 são mulheres, então geralmente eu levava os maiores impactos de tudo aquilo ali. Tinha que me virar, a menorzinha botar para dormir, fazer o mingau dela, trocar de roupa. Era toda uma vida conturbada devido às drogas. E me converti, conheci a Cristo, entreguei minha vida ao Senhor. E a partir daí as coisas começaram a caminhar, mas meus pais continuaram nas drogas. E com muita oração, com muito choro, em poucos dias meu pai ele se libertou das drogas, mas minha mãe continuou. Eu continuei insistindo, orando, buscando a Deus, até o dia que, após uma oração, a minha mãe ficou livre. Então, meus pais eles se libertaram através da oração. Nessa época, eu não conhecia nada a não ser Jesus, né? E que ele poderia fazer isso. Então, com a oração, meus pais se libertaram das drogas. A partir daí, passou um tempo, eu me tornei pastor em uma cidade chamada Taipu. E eu lembro-me que eu estava em um culto, terminando um culto, chegou um jovem na igreja, chorando, desesperado, e ele chegou para mim e disse: pastor, me socorra, eu vou morrer, as pessoas vão me matar, eu não tenho como escapar. E nesse momento eu fiquei atordoado com aquilo, né? Sabia que era uma questão de droga, ele era viciado, a boca, o pessoal das facções iriam matar ele, mas e agora o que fazer com esse jovem? Como eu posso salvar ele? Como eu posso ajudar ele nessa situação? O que é que eu poderia fazer? E nesse momento veio a ideia de procurar um lugar que pudesse dar um suporte, né? Tirar ele por um tempo da cidade, tratar ele e tentar sanar as dificuldades para que quando ele voltasse restaurado. O nome dele era Lucas. E assim eu comecei a tatear, né? Tatear porque eu não conhecia nada, era tudo novo para mim. O que é tatear, pastor? Tatear é ficar procurando sem achar algo concreto. Ficar buscando no escuro sem ter realmente a clareza daquilo. E nesse momento eu buscando com pastores, com amigos, se alguém poderia me ajudar, conhecia algo que pudesse transformar a vida daquele jovem. Chegou a época que eu conheci um pastor chamado Lúcio. Ele tem um centro de recuperação lá em Lagoa do Bonfim. E a partir daí eu levei esse jovem, lembro-me que levei no meu carro, consegui o combustível e corri com ele. Consegui roupas, consegui alimento, consegui algumas coisas e levei. Comuniquei para a igreja na época, a igreja muito carente, e ficamos com essa missão de pagar a clínica, a comunidade terapêutica, né, todos os meses, a mensalidade, e ajudá-lo. Ele passou um bom tempo lá, mais de 3 meses ele passou, e a partir daí o projeto começou, né? A partir daí, desde então, eu sempre observei, sempre tive um coração voltado para ajudar aqueles que ninguém ajuda, né? Para olhar para aqueles que ninguém olha, para dar uma oportunidade para aqueles que ninguém daria, né? As pessoas têm medo, as pessoas não compreendem. Então, como eu vivi, eu sei bem o que a droga causa em uma família, o que a droga faz com o ser humano, é uma doença, né? Então, muita coisa que acontece não é nem porque eles querem, porque eles estão aprisionados pelo pecado, aprisionados por demônios e aprisionados pela química da droga, né? Cada uma delas causa um efeito. Eu conheço um drogado só de conversar. Se eu conversar com alguém, eu já sei que ele usa droga. Não, às vezes não consigo determinar a droga, a não ser que ele esteja em uso. Aí eu determino, porque eu conheço de perto. Quando alguém está alucinado de uma maconha, ou usando um pó, ou usando crack, a gente consegue identificar, né? São muitos anos que o projeto Resgatando Vidas acontece, mas só aqui em Mamanguape que ele ganhou essa proporção. Bora!